Olá pessoal, nessa aula irei demonstrar como criar um simples processo, ok? Na próxima iremos abordar como criar um processo a partir de uma proposta comercial. Então basta ir em Sistema, Importação Marítima, House Emissão. Ao abrir o sistema, conforme explicado na estrutura do sistema, então você vai vir aqui no menu de botões, Novo. Confirma o novo processo? Sim. Ao clicar em Sim, ele gerará uma referência e perguntará se deseja abrir a tela de pré-cálculo agora. Clique em Sim. Ao abrir a tela de pré-cálculo, basta ir preenchendo agora as informações. Tá? Isso daqui é um processo manualmente. Então, peso bruto, líquido e cubagem estão tudo amarelinho. Você não consegue digitar número nenhum. Para que você preencha as informações, você deve entrar aqui na pastinha frete de compra e frete de venda. É aqui nessa pasta que ficam as informações de container, de compra, de venda, o lacre, NCM, ok? Então, entrando nessa pastinha entre o frete de compra e o frete de venda, que você vai cadastrar o container. Então aqui a gente entrou, ele abriu a tela, novo lançamento. Então caso for um LCL, quantidade de volume sempre vai ser 1, porque sempre você vai preencher container a container, né? Cada um tem seu número. Esse registro será para controle da demurrage, então é bem importante cadastrar um a um, tá? Tipo de volume, VitDry. Essas informações você cadastra em cadastros, tipo de volume, ok? Então aqui você cadastra um novo volume, tipo de volume 20, conteúdo, né? Tem 20 pallets, tambores e assim por diante. O número do container você já pode preenchê-lo, tá? Frete de compra, esse daqui tem dois campos para valores de frete. Esse é LCL e esse é FCL, ok? Se for um caso LCL, basta você digitar aqui o valor por metragem cúbica e colocar aqui a metragem cúbica e o peso bruto. O que o sistema vai fazer? Vai calcular por maior. Então basta digitar aqui o valor por metragem. No nosso caso é FCL. Então digitar uma frete de compra de 500 e o frete de venda de 700. Essas informações de free time do armador e free time do cliente, ele traz da proposta, né, do free time que é cadastrado, porém você pode já informar também se tiver essa informação. Então 20 dias do armador, 10 dias para o cliente. Então você tem um período menor para o cliente. Número do lacre, para cadastrar, para fazer o cadastro conforme o mercante, você deve separar, se houver mais que o número de lacre, você deve separar por ponto e vírgula. Então, por exemplo, tem um lacre aqui, tem um segundo lacre, ponto e vírgula, tem um terceiro lacre, ponto e vírgula, e assim por diante, ok? Tara, peso bruto, qual que é o peso bruto do processo? Então, o processo tem 5.000 de peso bruto, 50 de metragem cúbica, ok? Aqui marca contra marca, data da devolução do container. Essa data ela pode ser preenchida aqui como no controle de demurrage, tá? Código da mercadoria perigosa, código da classificação da mercadoria perigosa, e aqui a sigla do container do Syscarga. Se tivesse cadastrado aqui, então ele já informa o número aqui. Se não tiver, basta você digitar 20G0, por exemplo, tá? Aqui, ó, ele não tem no cadastro, mas se você tiver o cadastro dos containers completo, ele já te traz aqui a descrição
para o mercante. Isso daqui vai para o EDI do mercante, ok? Basta clicar em salvar. O sistema gerará a referência aqui do container. Para gerar novos números de container, basta clicar em novo. Tá? Se quiser duplicar, se quiser editar esse container, como funciona? Eu vou sair aqui. Ó. Sair. Ele já trouxe os valores, né, a soma dos valores. Eu entro aqui novamente. Para editar, primeiro eu dou um duplo clique, para depois clicar em editar, ok? Agora você pode fazer a edição tranquilamente. Salvar. Ele salvou o registro. Se eu quiser duplicar, eu tenho 5 containers de 20, você pode duplicar em mais 4 registros, tá? E digitar o peso e as características de acordo com cada container. Bom, aqui você seleciona se o master é collect prepaid, aqui você seleciona se o house é collect prepaid, se você vai cobrar IOF do cliente sim ou não, se o processo é FCL ou LCL, abaixo quem é o agente embarcador, então ele abre uma lista ao lado, a do América. Vou selecionar esse daqui para gerar o nosso exemplo. Tá? Ele já trouxe o agente de remessa Age. Nos cadastros eu explico por quê, tá? Ele traz o agente de remessa e a porcentagem negociada. Então ele tem a lista ao lado, todos os agentes. Se você quiser cadastrar, F2, ele abre o cadastro para você fazer um novo cadastro de agente internacional. Tá? Abaixo o agente segunda perna. Se caso você tiver processos inbound, onde você tem que fazer uma terceira remessa para um outro agente, para um outro país, com outra moeda, basta você selecionar quem é o agente, qual que é a moeda que você quer fazer a remessa e o valor cheio, o valor do agente internacional 2. Lembrando que esse valor ele não entra na divisão de profit, tá? Ele é um valor cheio, ele só vai descontar no final do processo. Aqui ele só divide mesmo o agente internacional, Brasil e terceiro comissionado, porque são as mesmas moedas de frete. Como aqui pode ser moedas diferentes, então o sistema não faz essa inclusão no profit total, ok? Próximo subagente, que é um agente desconsolidador. Se você tem algum representante do porto que fez essa desconsolidação, você seleciona quem é o subagente. Ele vem do cadastro do agente no Brasil, a moeda e o valor do subagente. Tá? Você pode digitar isso manualmente. Quem é o terceiro comissionado? Na parte de divisão de profit, eu explico bem detalhado na aula divisão de profit com o terceiro comissionado, então assista essa aula, é bem importante. Tá? Lá eu explico bem direitinho como funciona a parte de terceiro comissionado. Quem é o armador e o coloader? Se for FCL, o armador. Se for LCL, você tem a opção de selecionar o coloader. Então, aqui o armador ele já vai trazer algumas companhias aéreas. A gente pode selecionar a Overseas, só para teste. Destino, Santos. E o cliente, vamos selecionar o Alpargatas mesmo. Tá? Automaticamente, se houver taxas pré-cadastradas para Santos, no cadastro de cliente ele já vai informar, então aqui ele já me trouxe desconsolidação capatazia. Se foi pré-cadastrado taxas também no armador, ele informa. Aqui no caso não tem nenhuma taxa pré-cadastrada no armador. Aqui taxas do agente, se tiver alguma taxa, por exemplo, eu tenho, além do profit eu tenho um handling, que eu tenho que pagar para ele. Você já pode cadastrar aqui. Ele já traz automaticamente, tanto na proposta ou no processo, tá? Taxa subagente, a mesma coisa, agente desconsolidador. Se você utilizar ele, ele já traz as taxas que eu tenho que pagar para ele. E aqui as taxas coloader, se estiver utilizando um coloader também, mesma coisa. As taxas pré-cadastradas para esse coloader, ok? Abaixo, ele informa se tem collect fee, porque alguns clientes trabalham com collect fee no marítimo. O número da debit note e o número da credit note, é o número da invoice. Também numa aula de invoices eu explico direitinho como funciona toda a manipulação de invoices, ok? Taxas na origem, então para preencher basta você clicar aqui, ó, taxas na origem.
novo, seleciono o título, handling. Ele já preencheu automático, tá? Esses títulos já são pré-cadastrados no plano de conta, lá em cadastro de títulos. Tem uma aula só de cadastros também. Moeda, a metragem cúbica, a metragem venda por metragem e aqui o valor cheio, tá? Então 30 60, um exemplo, tá? Vamos supor que eu tenho um profit aqui e aí ele me pergunta se eu desejo dividir esse profit com um agente. Se eu colocar assim, o sistema vai somar os 30 dólares lá no Profit Brasil para eu dividir. Se eu colocar não, esse valor vai todo para o Brasil, tá? Eu não dividirei o profit com ele sobre essa taxa, tá? Então aqui eu clico em salvar, pode cadastrar outras taxas e cadastrando novas taxas, ou como Other Charges, cria um título chamado Other Charges e lança tudo como um Other. Bom, preenchendo aqui a telinha das taxas, o que ele faz? Ele me traz um resumo. Então basicamente o profit total, então aqui 500, 700 o profit total, como já veio 50%, ele dividiu para mim 100 e 100. Se eu falar assim, eu não quero porcentagem, eu quero fixo 70, automaticamente ele já calcula o Brasil para mim, ok? A mesma coisa, Profit Agente Internacional, Profit Agente Internacional 2, Profit Brasil, comissão de terceiro, vendedor e subagente, ok? Após essas informações, você clica em confirmar, automaticamente ele preencherá o processo. Então basta agora você só continuar o preenchimento, né? Referência do cliente, quem é o exportador. Se não tiver exportador aqui, né? Se você for digitando e não aparecer, basta você dar um F2 e ele abre o cadastro. Você preenche quem é o agente desconsolidador, se tiver preenchido lá no pré-cálculo ele já traz. Referência do shipper, referência do agente internacional, co-loader, né, no caso aqui veio só o armador, local de origem, então podemos digitar aqui Xangai, Santos, destino final, será Santos mesmo, tá? Então destino final, depois você vai ter as informações de master, house, submaster, master, tá? Então isso daqui são informações post-ship instruction. Então terminei de preencher essas informações, salvei o processo e após salvar você vai emitir a ship instruction. Então este é o modelo da ship instruction, tá? Conforme eu havia explicado na importação aérea, também vou explicar na importação marítima, ao invés de você enviar uma ship instruction desse formato para o agente internacional, você pode vir aqui ao lado e abrir o draft BL. Draft BL, você pode preencher essas informações manualmente, né, clicando ao lado. Você pode alterar, não vai alterar o cadastro, tá? Então se alterou aqui não vai alterar o teu cadastro. Notify, market number, número de pacotes, descrições de commodities. Então você pode ir preenchendo aqui, tá? Terminou, fechou. Documentos IM, Bill of Lading espelho. Então aqui ele mostrará o espelho do BL, tá?
nós podemos também escrever aqui em cima, entre o logo e o quadro, Ship Instruction, porque não fica configurado que você emitiu o BL. E sim, foi somente uma Ship Instruction, ok? Bom, então esse daqui é o preenchimento simples do processo, tá? Até aqui a parte da Ship Instruction. Depois você pode ir preenchendo dados do embarque, se descarga navio, que é a parte do terminal de descarregamento, categoria do frete, modalidade do frete, qual que é a descrição da mercadoria, do memorando. Aqui é a parte de remoção, né? Se tem um DTA, quem é o despachante, que é os dados do registro do mercante, tá? A próxima guia complementos e datas, então se o processo foi cancelado, se o booking foi aprovado por quem, se os originais estão na origem, se o processo é o drawback, se ele é uma routine order, qual que é a data do pickup, on range, data do registro da DI, tá? E aqui o transit time que veio da proposta, porque o sistema também vai fazer uma verificação com o transit time calculado aqui no processo, pelas datas de previsão, e vai fazer uma verificação se você cumpriu ou não esse transit time oferecido ao cliente na proposta, tá? Aqui é a data de fechamento do processo, então você terminou, você faturou, recebeu, fechou câmbio, pagou o vendedor, pagou a comissão de terceiro, você vem aqui e fecha o processo, ele trava o processo e fica disponível para você emitir o relatório do mês. Tá? Aqui se o processo ele faz parte de um projeto, então você pode selecionar o projeto, e aqui o terminal de desova. Então aqui você tem o terminal de descarregamento e aqui você tem o terminal de desova. Tá? E por fim, a capa de processo fechamento. Então ao fechar o processo você tem instruções para fechamento e observações para a capa de processo. Tá? Então os documentos você irá emitir por aqui, documentos IM. Então além da Ship Instructions você terá o pré-alerta do cliente, o pré-alerta sobre agente, previsão de embarque, previsão de transbordo, previsão de atracação, confirmação de atracação, a capa do processo e se quiser também a proposta do cliente, se quiser verificar como foi a negociação comercial. Tá? Então aqui é o preenchimento de um processo simples. Agora, na próxima aula, nós iremos verificar como faz o preenchimento através de uma proposta comercial. Ok, pessoal? Obrigado e até a próxima aula.